Tudo certinho? Só 2 minutinhos aqui para poder dar 14 horas, enquanto o pessoal acaba de chegar. Eu vou só pegar o link da chamada para poder passar para vocês enquanto vai dando horário e a gente já começa. Hoje, então, como combinado, a gente vai falar sobre logaritmos. Agradecer até a Suzana, já estou vendo ela aqui, ela mandou algumas questões, tá? Só ela que mandou. Então, eu vou falar com vocês sobre logaritmos. Depois, então, a gente vai tentar resolver essas questões que ela passou para a gente, tá bom? Então só me deem um minutinho aqui que a gente já resolve isso. Bom, mandei mais um, perdão, mais um, mandei o link da chamada, acabei de autorizar mais um aluno entrar, esperar até, agora são 14h01, esperar 14h02 para ver se ninguém mais entra, e se ninguém entrar, a gente, acho que pode começar o encontro, tá bom? Bom, gente, ninguém mais, né, tá solicitando a entrada, então eu vou partilhar a tela aqui. Eu acho que agora vocês já estão vendo, ok? Eu estou chamando de encontro 3 porque, na verdade, não é o terceiro encontro do curso de vocês, se eu não me engano já é o sétimo, mas é porque alterna entre física e matemática, e o primeiro encontro foi geral, né? Então, assim, mas nosso terceiro encontro para falar de matemática, tá bom? 15/7/2021. Então, hoje o objetivo é falar sobre logaritmos, tá? Ninguém se manifestou mais a respeito de funções, então nós vamos falar sobre logaritmos. Pelo menos uns 2 encontros para falar sobre logaritmo.
Nós vamos começar, então, revisando o que é o logaritmo, como que a gente, então, calcula o logaritmo de um número em alguma determinada base, algumas propriedades de logaritmos, até para a gente poder conseguir resolver as questões, tá bom? Essencialmente, o que eu identifico, assim, de dificuldade dos alunos é justamente não conhecer essas propriedades ou sequer lembrar a definição, e isso acaba impedindo de resolver questões, tá? Quando a gente estuda com calma, a gente vê que, na verdade, é um conceito simples, tá? Não tem muito mistério, e esse logaritmo fica bem claro quando a gente falar da definição, tá bom? Eu quero só achar as questões que me foram encaminhadas, porque elas vieram sem ser, veio no e-mail. Eu procurei, hein, Suzana, se você puder se manifestar, e você mandou isso como Enem 2018, certo? Eu procurei as provas do Enem 2018, eu não consegui encontrar esta primeira que você passou sobre o Japão e a Argentina, os terremotos. Eu tenho a questão, eu resolvi ela, tá? Mas eu não encontrei a prova, né? É que no site que eu encontrei a questão, que eu estava resolvendo alguns exercícios, estava constando como se fosse 2018, mas se não está na prova, eu não sei o que pode ter acontecido. Ok, é que na verdade tem duas aplicações, né? Eu baixei a primeira e não encontrei. Enquanto a gente estiver conversando aqui, tentando resolver, eu vou ver se eu consigo localizar a segunda prova para ver se, né, normalmente tem uma segunda aplicação para ver se a gente consegue resolver, que fica até mais fácil para identificar, tá bom? Mas não tem problema, mesmo se não encontrar, a gente resolve ela, não há problema nenhum, tá? Então, nós vamos falar sobre logaritmos, acho que agora a gente já pode, ninguém mais está solicitando para entrar, nem nada do tipo em sala, então a gente pode passar para essa parte de logaritmo, tá bom? E, então, vou começar com a definição do que é o logaritmo, a gente tenta passar alguns exemplos, e falar de algumas propriedades. Eu acho que quando a gente fala de algumas primeiras propriedades, talvez já dê para resolver essa primeira questão que você passou, tá bom? Então, o que é o logaritmo de um número? Na verdade, a gente calcula o logaritmo em bases, tá bom? Então, na verdade, o que é o logaritmo de um número A numa base B, digamos? Então, vamos começar com a definição, ok? Então, nós vamos precisar que A e B sejam números reais positivos. Vou escrever simplesmente assim, ó, reais positivos diferente de zero, ok? Para lembrar, então, esse conjunto aqui é o conjunto dos números reais positivos, com A diferente de 1, tá? Na verdade, num curso regular, a gente explica por que precisa que A e B sejam positivos, maiores, né, do que zeros, não podendo ser zero, e o A diferente de 1. Se a gente tivesse num curso regular, a gente ia tentar dissecar o porquê disso. Eu não vou gastar muito tempo com isso. Então, para calcular logaritmo, a gente vai sempre precisar que o logaritmando, que é quem aparece em cima, e a base embaixo, sejam sempre positivos, ok? Perdão, aqui é com B. B diferente de 1. A base diferente de 1. Ok? A B para base, tá bom? Diferente de 1. Nós vamos chamar logaritmo de A, então, chama-se, né? Vou pôr de vermelho aqui, por exemplo. Logaritmo de A na base B, o expoente, eu já vou até colocar com a definição aqui, o expoente, digamos, C, que satisfaz a seguinte relação. Qual relação? Bom, a relação é o seguinte, eu vou ter então que B elevado a C é igual a A, ok? Então, B elevado a C é igual a A. Bom, mas você fala, professor, mas não é essa notação que aparece para a gente. Realmente não é. A notação é o seguinte. Né? A notação é o seguinte. Eu digo que o logaritmo de A na base B é um número C, se B elevado a C for igual a A, ok? Então, a notação, logaritmo de A na base B é o número C, C e somente C, como eu escrevi lá, B elevado a C por A, ok?
É só você lembrar esse diagrama de setinha que você nunca mais vai esquecer. Então, B elevado a C tem que ser A, ok? Antes da gente passar um exemplo, só vou dar só uma nomenclatura, né? Qual o nome que a gente usa para cada uma dessas coisas? É o seguinte. Bom, como eu já falei, até aqui aparece, né? O B faz referência à base, mas então, o A, que é o número que aparece em cima no logaritmo, ele é chamado de logaritmando, ok? O B é a base do logaritmo. A base do logaritmo. E esse número C que apareceu aqui? O C é o que a gente chama de logaritmo, tá bom? Olha só, tá até escrito aqui, ó. Chama-se logaritmo de A na base B o expoente C que satisfaz essa relação, ok? Então, C, vou deixar até destacado aqui, é o logaritmo. Que logaritmo? No caso, o logaritmo de A na base B, ok? De A na base B, ok? Então, a definição é bem simples, não causa nenhum problema. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com alguns exemplos mais simples antes de falar das propriedades e depois resolver exercícios, tá bom? Aí os exercícios eu vou resolver os que a Suzana passou, tá bom? Olha, vou começar com um exemplo bem simples, ok? Então, por exemplo, o que é o logaritmo de 8 na base 2, ok? O que é ou quanto é o logaritmo de 8 na base 2? O logaritmo de 8 na base 2 é o número 3. Por que é o número 3? Porque 2 ao cubo é 8, ok? 2 ao cubo é 8. Sei lá, exemplo... Opa, C não, perdão, né? Exemplo B. Quanto será o logaritmo, por exemplo, de 625 na base 5, ok? Bom, isso é 4. Por quê? Porque 5 elevado à quarta é 625, né? 5 elevado à quarta, gente, então é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 25, 625, ok? Aqui, ó, uma coisa que é muito importante. Quando a base muda, gente, se a gente muda a base, muda o logaritmo. Quer ver? Eu vou manter a letra B aqui, por exemplo, parte 1, parte 2. O que seria, por exemplo, o logaritmo de 625 na base 25? Isso seria 2. Por quê? Porque 25 ao quadrado, 25 ao quadrado, é 25 vezes 25 é 625, ok? Então, se a gente muda a base ou muda o logaritmando, muda o valor do logaritmo, tá bom? Agora, nem sempre o logaritmo precisa dar um resultado inteiro ou, sei lá, positivo. A gente pode começar com um exemplo negativo. Por exemplo, o que é o logaritmo de 1 nono na base 3? O logaritmo de 1 nono na base 3 é o número menos 2. Por que menos 2? Porque 3 elevado a menos 2, 3 elevado a menos 2, a gente precisa, então, recordar propriedade de potência, né? Quando o expoente é negativo, o que a gente faz? Né? Inverte e calcula a potência positiva. Então, você fica com 1/3 vezes 1/3, isso dá 1 nono, ok? Então, assim, nem sempre o logaritmo não há restrição sobre ele pode, né, resultar em qualquer número, né? A gente, na verdade, quando estuda a função logaritmo, a gente vê, então, que embora o domínio seja os reais positivos, a imagem pode ser qualquer número real, tá bom? Ó, um outro exemplo, né, para a gente ver essa questão de logaritmo. Olha, por exemplo, o que é o logaritmo de raiz de 2 na base 2, né? Então, assim, como é que eu resolvo esse logaritmo de raiz de 2 na base 2? Aqui, então, eu vou até ensinar, assim, quando a gente não sabe identificar, então, por exemplo, digamos que eu chamasse isso de x, tá bom? Eu não sei quanto é, certo? Agora, então, o nosso problema é resolver a equação 2 elevado a x igual a raiz de 2, né? Então, 2 elevado a x igual a raiz de 2. Aí a gente precisa recordar algo da radiciação. O que é a radiciação? Então, como que a gente pode pegar essa raiz e transformar em 2 elevado em alguém, certo? Então, se a gente recordar, bom, eu precisava de uma resposta de vocês nesse caso. Vocês se lembram disso? Eu posso escrever isso como 2 elevado a meio, né? Ok? Então, assim, deixa eu só... Eu vou concluir o exercício, porque
para não perder o fio da meada, eu recordo essa propriedade. Mas então a gente está no seguinte problema, 2 elevado a x igual a 2 elevado a meio. Isso chama equação exponencial, né? Então, o x é meio. Quer dizer, o nosso logaritmando, né, o nosso logaritmo, se você for responder, então, o logaritmo de raiz de 2 na base 2 é o número meio, deu uma fração, ok? A observação que eu ia pôr era o seguinte, né, são coisas que a gente utiliza, né, propriedades que a gente utiliza bastante nos logaritmos, tá bom? Quais são as propriedades que a gente utiliza? Nós utilizamos radiciação, potenciação, então isso é importante vocês revisarem quando for estudar para o Enem, ou aprofundar o seu estudo de logaritmos sobre, então, radiciação e potenciação, ok? Eu vou destacar aqui algumas, de maneira breve, coisas que a gente vai utilizar. A primeira delas a gente utilizou assim, ó. Se a elevado a x for igual a elevado a y, então é porque, na verdade, os expoentes são iguais. Aqui, para a gente, o a é maior que zero, o a é diferente de 1, tá bom? Por exemplo, isso é o que justifica no logaritmo a nossa base, né, lá eu chamei de b, né? O 2 aqui era a nossa base, né? Ser diferente de 1, né? Porque 1 elevado a 2 é igual a 1 elevado a 3 e não precisa que 2 seja igual a 3, ok? Então, senão você, quando for definir a função logaritmo, passa a ter um problema. E o fato de ser positivo é justamente eu poder calcular potências. Por exemplo, eu não posso calcular menos 1 elevado a meio, porque menos 1 elevado a meio é tirar a raiz quadrada de menos 1. Igual vocês vão estudar nesse terceiro ano, né? Isso não é um número real, isso é um número complexo, ok? A gente está trabalhando sobre os números reais aqui, tá bom? Então é por isso que a nossa base é sempre positiva e diferente de 1. Mas então essa é uma das propriedades que a gente usou, por exemplo, aqui. Eu vou pôr a caixa nela de vermelho, ó, foi usada aqui, né? A gente tinha a propriedade que 2 elevado a x igual a 2 elevado a meio, então, portanto, os expoentes tinham que ser iguais, x igual a meio, né? Okay? Essa é uma das propriedades que você usa bastante em logaritmos, né? Não diretamente de logaritmo, porque isso é uma equação exponencial, mas a gente precisa dela para trabalhar com logaritmos. A outra, então, assim, diz referência, por exemplo, à radiciação. Quando você tem a raiz enésima de um número a elevado a um expoente m, você pode escrever como uma potência, a elevado a m sobre n, ok? Foi o que a gente fez com a raiz, se você não se recorda, né? Então, no nosso exemplo aqui, era a raiz de 2, certo? Raiz de 2, o índice, quando não aparece nada aqui, gente, é 2, certo? E aqui é 1. Então, por isso que a gente escreveu 2 elevado a meio, tá? Então, observação, né? Dentro da observação é que a raiz índice 2, né, de um número A, a gente simplesmente denota assim, raiz de A, tá bom? No caso, era raiz de 2, tá bom? Mas foi isso que a gente usou para poder, então, calcular esse logaritmo, tá? Então, assim, em geral, a gente vai sempre tentar resolver uma equação, né? De alguma maneira, fatorar e deixar na mesma base, né? Igual aconteceu aqui nesse problema, né? Então, existe uma relação bem íntima entre logaritmos e potenciação, tá bom? Na verdade, é uma potenciação diferente, né? Então, onde não precisa ter uma igualdade entre as bases, tá bom? Quando vocês estudaram lá no primeiro ano, então, esses logaritmos, aí algumas informações extras apareceram. Olha, nem sempre a gente consegue recair numa base assim toda bonitinha, tá bom? Então, assim, a gente poderia ter um problema desse tipo, né? Ó, sei lá, o que é o logaritmo de 2 na base 3, por exemplo, certo? O que é o logaritmo de 2 na base 3? Como eu vou resolver esse problema, né? Então, assim, se eu chamasse isso de x, eu ia ficar com 3 elevado a x igual a 2, né? Então, eu quero saber quem é um expoente que eu vou fazer 3 elevado a x igual a 2. Você testa, olha só, se o x fosse 0, se o x for 0, então você fica com 3 elevado a 0, isso é 1, 1 é menor do que 2. Ah, e se o x fosse 1? Opa, 3 elevado a 1 é 3, é maior do que 2. Então, você sabe que esse número aqui é um número entre 0 e 1, ok? Mas não ia muito além disso, né? Então, assim, quando os matemáticos inventaram os logaritmos, né, foi para poder, na verdade, trabalhar com escala muito grandes. Na época não existia calculadora, nem computador, e os logaritmos surgiram como uma ideia de tentar transformar multiplicações muito grandes em somas e divisões de números muito grandes em diferenças. Essa era a ideia inicial de logaritmo.
Bom, aí você pode se perguntar, então, por que estudar logaritmo até hoje, né? Então, assim, se hoje a gente tem calculadora, tem outros meios de resolver esses problemas, né? Você pode simplesmente pegar uma calculadora e, se você conhecer mudança de base, você calcula o logaritmo de 2 na base 3, como a divisão do logaritmo de 2 na base 10 e o de 3 na base 10 que aparecem lá, né? Mas, então, os logaritmos hoje são mantidos porque simplesmente eles são úteis na ciência. Por exemplo, o exercício que a gente vai fazer hoje fala sobre a escala de terremotos. Então, quando você vai trabalhar com escala de terremotos, você trabalha com logaritmo. Você pode perguntar, professor, mas, né, se é só com escala de terremoto, então eu ainda posso não estudar, só quem for estudar essa área, né? Então, assim, toda a área da ciência passa de uma maneira direta ou indireta por problemas que recaem em logaritmos, tá bom? Então, assim, quando você trabalhando, está estudando uma bactéria, você quer, né, algum problema relacionado a isso, então sempre surgem logaritmos. O pessoal da química já viu aí, pH, essas coisas tem a ver com logaritmo. Mas mais do que isso, matemática financeira, quando você está trabalhando com contas, né, envolvendo problemas de juro composto, sempre recai em logaritmo, tá bom? Então são coisas que você acaba utilizando, então por isso a gente estuda, tá? O logaritmo não deixou de ser útil, porque, na verdade, ele é útil em coisas práticas do dia a dia. Eu falei de dinheiro, falei de ciência, de várias coisas onde você utiliza. Na matemática, ele tem uma importância especial que nos permite pegar problemas que envolvam, né? Pensa assim, agora a gente vai aprender algumas propriedades, mas imagina assim, quando eu tenho uma equação do tipo 2t igual a 4, eu consigo resolver fácil. Ó, você passa o 2 dividindo e isolou o t, certo? Então, você consegue achar a solução. O t é 2, certo? Agora, se eu tenho um problema desse tipo aqui, 2 elevado a t menos 1 igual a 5, por exemplo, né? Como eu posso resolver esse problema, né? Bom, eu só consigo resolver esse problema por meio de logaritmos, tá bom? Então, além dele aparecer em equações que são consideradas bonitas, belas na matemática, ele tem essa propriedade, ele permite para a gente, por meio de propriedades logarítmicas, tirar essa variável lá de cima, né, e você derrubar ela para virar uma equação parecida com essa aqui, né? Não vai virar 2t igual a 4, mas permite virar uma equação linearizada, ou seja, uma equação do primeiro grau, onde a gente consegue resolver de maneira mais simples, tá bom? Desde que você conheça o logaritmo, tá? Então, eu vou falar agora algumas propriedades de logaritmos, tá? Algumas propriedades de logaritmos. Antes, eu vou passar só algumas notações especiais, então vou chamar aqui de notações especiais para logaritmo. Notações especiais. E vocês vão se deparar com elas nos exercícios, tá bom? Quais notações são especiais aqui no logaritmo para gente? Então, essencialmente duas, tá? O seguinte, toda vez que a nossa base for o número 10, vai vir escrito somente logaritmo. Então, em vez de vir escrito logaritmo de A na base 10, ele vem escrito simplesmente logaritmo de A, ok? Então, quando a base é 10, vocês vão ver escrito simplesmente logaritmo do número. Então, exemplo, né? Exemplo. Ah, logaritmo de 2. Se aparece escrito só isso para vocês, então quer dizer que está sendo considerado, né, o logaritmo de 2 na base 10. Ok? Então, quando um exercício fala assim, considere logaritmo de 2 igual a, sei lá, se eu não me engano, deixa, para não falar besteira, só pegar na calculadora, mas acho que é 0,3. 0,3. Ele fala, considere como 0,3, ou 301, depende do problema, ele está falando logaritmo de 2 na base 10, tá bom? Se aparece assim, logaritmo de 100, né? Logaritmo de 100, ele está falando do logaritmo de 100 na base 10. E isso é o número 2. Por quê? Porque 10 ao quadrado é 100, tá bom? Então, quando a base é 10, não vai aparecer escrito esse 10 embaixo, tá bom? Uma outra é que os logaritmos eles surgiram com a base natural para o estudo deles, que é chamado de base neperiana, ok? E este aqui é o número E, o número de Euler, E, ele é um número irracional que vale aproximadamente 2,78, ok? Só para passar com algumas casas exatos, ele vale 2,718, ok? 2,718 aproximado. Esse é um número irracional. Ele é conhecido como número de Euler, tá bom? Provavelmente você já
já viram ele em algum momento dessa vida, tá? E quando você estuda o logaritmo nessa base, então quando a base é esse número e, não aparece escrito log na base e, aparece escrito ln do número, digamos, do número a. ln de a significa para a gente o logaritmo de a na base e, ok? Então, por exemplo, se aparece lá no exercício escrito ln de 2, ele está falando logaritmo de a, perdão, de 2 na base e. Se aparece ln de 10, então está falando logaritmo de 10 na base e. Se aparece, já passamos alguns exemplos, tá bom? Acho que tá ótimo. Alguma pergunta até esse momento? Porque daí a gente pode, se não tiver, passar para as propriedades de logaritmos e aí, com essas propriedades, a gente consegue, por exemplo, resolver o primeiro dos exercícios propostos, que é o que fala sobre... Oh, não, olha só que legal. O primeiro que é o do Japão e do terremoto lá no Japão e na Argentina, a gente só precisa conhecer a definição. Então, assim, eu vou, para vocês verem, às vezes a gente nem precisa de muita coisa para poder resolver um problema, tá bom? Enquanto eu ia ajeitando a aula de vocês, eu consegui achar a questão, tá bom? Então, a primeira questão que a Suzana encaminhou por e-mail era uma questão do ano de 2018 do Enem, só que não é da primeira aplicação, é da segunda aplicação. Aí eu consegui o caderno azul na internet, tá bom? Ela é essa questão aqui, questão 163. Eu vou printar ela, vou colocar aqui na tela pra gente, tá? E a gente vai resolver ela, a gente vai ver que só precisa mesmo conhecer a definição de logaritmos para resolver essa primeira. Eu já vou ajeitar a tela aqui, eu só tô enquadrando bem a questão pra gente, tá? Aí eu já ajusto a questão do zoom. Ok? Então, acho que agora vocês conseguem ver a questão. Estão vendo a questão? Ok. A questão... Alguém abriu o microfone e ia falar? Sim, professor. Eu só queria saber qual a função do número de Euler, ou é só curiosidade? Não, não, assim, como assim você diz a função dele? Para que ele serve? Então, ele, assim como o π, ele é um número importante na matemática. Então, ele aparece, então, quando a gente está estudando. A definição, como eu falei, o e, ele é um número irracional, mas a gente consegue escrever ele de algumas maneiras bonitas. Este e, ele pode ser escrito como um somatório, aí eu vou escrever o que significa somatório, mas é o seguinte, ele é o somatório de 1 sobre n fatorial, com n de 0 ao infinito. Isso significa para a gente que ele é o número 1, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial, etc. Vocês estudaram o fatorial, imagino, né? O n fatorial é n vezes n menos 1, 3, 2, 1, ok? E, bom, ele aparece em diversas áreas da matemática quando a gente estuda, tá bom? Pode aparecer meio aleatório assim, mas ele... Bom, como eu falei, os logaritmos surgiram, por incrível que pareça, a base natural dos logaritmos é o número e, embora possa não soar razoável para a gente, né, por ser um número irracional, tá bom? Mas, bom, ele pode ser escrito dessa maneira, a gente pode provar que esse número é irracional, então, assim, até uma coisa interessante para vocês pesquisarem, né? Mas ele aparece numa das mais belas ações da matemática, não sei se vocês já viram, agora que vocês estão estudando números complexos, eu vou apresentar para vocês que é o seguinte, é a equação que diz o seguinte, e elevado a pi mais 1 é zero, ok? Meu Deus, o que significa isso? Né? Significa o seguinte, vocês já estão estudando números complexos? Não. Ok, vocês vão estudar números complexos já, eu imagino, ao longo desse ano, e a unidade imaginária que representa a raiz de menos 1, ok? Quando vocês estudarem lá os números complexos, vão ver que é possível fazer essa potenciação complexa. E vocês vão ver, então, que este tem uma relação com trigonometria. Então,
quando você escreve E elevado a mais, ok, A mais BI, você está falando de calcular o cosseno, perdão, E elevado a A, vezes o cosseno de B mais I seno de B. Isso significa esse símbolo. Quando a gente, né, se tem só o π vezes I, quer dizer que o A é zero, né? Então, E elevado a πi é o número E elevado a zero, vezes cosseno de π mais I seno de π, ok? E aí, bom, seno de π, o cosseno de π vale menos 1. E o seno de π vale 0, ok? Então, quando você soma esse número com 1, essa continha dá 0, ok? Então, essa é uma das mais belas equações matemáticas, porque com relações simples que somar e multiplicar, fazer potência, você consegue relacionar esse número de Euler, o π, que é a razão entre o diâmetro sobre o comprimento de uma circunferência, a unidade imaginária, você mistura tudo isso num bolo, soma com 1, e esse negócio dá 0, tá bom? Então essa é uma das mais belas equações. Isso aqui também é desenvolvida pelo matemático Euler, tá? Então, ok? Esse E foi descoberto pelo matemático Euler, assim como o π, ele é uma maneira de representar, porque assim, esses números, alguns números racionais são importantes para a gente, irracionais. Por exemplo, nós conhecemos o π como aproximadamente 3,14, mas ele tem uma definição, né? Qual a definição de π? É o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Conhecemos um número racional famoso para a gente, por exemplo, raiz de 2. O que é raiz de 2? A raiz de 2 vale mais ou menos 1,41, mas ela é o quê? Ela é a busca de um número x cujo quadrado dê 2, ok? E o número e, então, é um número que vale aproximadamente 2,71, ou 718, ou aproximadamente 2,72, e a gente consegue relacionar tudo isso, tá bom? Mas isso te satisfaz ou não? Sim, professor, entendi. Obrigada, pode continuar. Depois eu vou ver se eu mando para vocês algum outro complemento. Eu tenho até nas notinhas de aula que eu falo, mas o número de Euler tem sim a sua importância, tá bom? Em diversas das áreas, tá? Mas assim, uma definição dele, né, surge quando a gente estuda limites, mas assim, eu tentei apresentar essa por somas, porque pelo menos é algo razoável para a gente. Mas, por exemplo, quem for fazer um curso de cálculo, quem pretender seguir carreira, eu vou fazer um curso de exatas, então vou estudar cálculos, vocês vão ver ele surgindo dentro do cálculo propriamente dito, então, quando você vai estudar limites, tá? Mas eu acho que talvez essa seja a definição das mais elementares. Mas, por exemplo, quando você estuda cálculo, ela é a função, né, exponencial e elevado a x, ela é uma função que tem diversas coisas curiosas. Ela é, por exemplo, a única função não trivial, onde coincide com a sua própria derivada e coisas desse tipo, tá bom? Mas, assim, acho que para esse momento, então, ele surge lá no estudo de logaritmos e consegue relacionar coisas que parecem elementar numa bela equação, tá bom? Bom, voltando então para os logaritmos, é o seguinte. A questão que a Suzana mandou, eu achei, não estava com esse número, mas eu achei lá, era essa aqui, então, do ano de Enem 2018, tá bom? 2018, segunda aplicação. Em março de 2011, um terremoto de 9 graus na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas, causando uma grande destruição. Em janeiro, né, daquele mesmo ano, ou seja, janeiro de 2011, um terremoto de 7 graus atingiu a cidade de Santiago del Estero, na Argentina. Aí o exercício continua falando, a magnitude de um terremoto é medida pela escala Richter, dado da seguinte maneira, né? Vou até destacar aqui. R é o logaritmo de A dividido por A0, onde A é a amplitude do movimento vertical do solo, informado no sismógrafo, e A0 é uma amplitude de referência, ou seja, esse é um número fixo que tem lá, é como se fosse uma constante, a gente pode pensar.
E log, ainda o exercício foi bonzinho, falou que log representa o logaritmo na base 10, né? Então, e na verdade, nem precisava escrever isso, como eu falei, é um padrão. Se vem só escrito log de A dividido por A0, então é o logaritmo na base 10, tá bom? Então, ele fala a razão entre as amplitudes dos movimentos verticais do Japão e da Argentina, ok? Então, ele quer uma razão para a gente, né? Então, o que a gente procura fazer, né? O A é a amplitude, certo? A gente quer a razão entre a amplitude do terremoto do Japão pelo da Argentina, ok? Então, assim, eu acho que eu consigo resolver nesse espaçozinho aqui, gente, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma folha antes, entre as páginas aqui, para não dar confusão, então pelo menos não fique espremido. Olha, o que o exercício falou para a gente? Ele falou que o terremoto na escala Richter, ele é causado, então, né, a intensidade dele é o logaritmo de A por A0, ok? Então, esse A é a amplitude, e esse A0 é uma constante, um número fixo, tá bom? Um número fixo, não muda, né? Ele falou que o do Japão, então eu vou chamar de RJ, tá bom? A escala Richter do Japão foi 9. E a escala Richter da Argentina foi 7. Então, essas são informações do exercício, ok? Então, só para voltar, ó, o Japão foi 9 e a Argentina 7, né? Ok? O que ele quer que a gente determine? Ele quer que a gente determine, né, a amplitude que aconteceu no Japão sobre a amplitude que aconteceu na Argentina. Então, amplitude do Japão, né, vou colocar de maneira resumida, a amplitude do terremoto do Japão sobre aqui a amplitude do terremoto causado na Argentina, né? Como ele falou a razão, ele quer que a gente determine a J sobre a, né? Só para a gente ler aqui a pergunta. Ó, a razão entre as amplitudes. Eu estou falando da razão, então estou falando da divisão entre as amplitudes do Japão e da Argentina. Então, eu quero AJ sobre AA, ok? Bom, como que a gente vai conseguir fazer isso? A gente faz da seguinte maneira. Olha, eu não consigo trabalhar direto com esse AA e AJ porque eles estão dentro aqui do logaritmo, certo? Mas eu sei quanto foi a intensidade do terremoto no Japão e sei quanto foi o da Argentina, certo? Observe aqui, então, o seguinte, ó. Se a gente for trabalhar primeiro com o Japão, tá bom? Então, no Japão. O terremoto teve magnitude 9, ok? Só que isso é o logaritmo da amplitude do Japão sobre esse número fixo, ok? Ah, e o da Argentina? Vamos pôr de verde aqui o da Argentina, por exemplo. A Argentina é o seguinte. A intensidade do terremoto, perdão, foi 7, só que isso é o logaritmo da amplitude da Argentina dividido pelaquela amplitude que é um número fixo, ok? Lembra que quando não aparece nada, é porque o logaritmo é 10, certo? E agora a gente só precisa usar a definição de logaritmo, porque daí a gente consegue isolar o AJ e o AA, né, que são as amplitudes do Japão e da Argentina. O que é o logaritmo para a gente, mesmo que a gente falou? O logaritmo de A na base B, eu digo que é um número C, se B elevado a C for A, certo? Definição de logaritmo, só que a gente precisa resolver esse exercício. B elevado a C é o número A. Aqui ficou escrito só na posição contrária, mas eu tenho o seguinte, que 10 elevado a nona é esse número que está aqui dentro, certo? AJ sobre A0. Então, né, amplitude do Japão sobre a amplitude, para usar o nome correto que ele falou, amplitude de referência, né? Isso é quem? 10 elevado a nona. E vamos pôr de verde aqui agora. 10 elevado a sétima é a amplitude da Argentina sobre a amplitude de referência. Então, amplitude da Argentina sobre a amplitude de referência é 10 elevado a sétima. Nós queremos a razão entre a J e a A, certo? Então, o que eu vou fazer é só isolar aqui, ó. Olha. A amplitude do Japão foi 10 elevado a nona vezes a amplitude de referência. Ah, e a amplitude da Argentina? É 10 elevado a sétima vezes a amplitude referência. Como a gente quer a razão, né? Então, para resolver o problema, né? A razão
é amplitude do Japão dividido pela amplitude de referência. 10 elevado a nona vezes a zero, dividido por 10 elevado a sétima vezes a zero. Bom, nós podemos simplificar o a zero com a zero, né? É um número dividido por ele mesmo. Isso fica, então, 10 elevado a nona dividido por 10 elevado a sétima. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 10 ao quadrado, 100, ok? Então, a razão entre as amplitudes é de quanto? 100, certo? Letra D, tá? 100 vezes. Deixa eu fazer um comentário. Eu vou deixar lá no Moodle para vocês verem, que é o seguinte. Esse exercício já caiu um bem parecido com ele no Enem. Eu achei até que eu já tivesse feito, eu fui lá nos vídeos que eu gravei, né? Porque eu falei para vocês, olha, eu tenho um canal, eu coloco vídeos de vez em quando, e eu pensava que eu tinha feito algo parecido. E, na verdade, bom, o exercício era bem parecido mesmo, mas falava o seguinte, né? No final, no frigir dos ovos, falava, olha, a magnitude de um terremoto é medida por essa mesma formulazinha aí que foi dada, e aí ele explica, ó, que tem a potência de 10 e tudo mais, e aí a pergunta final é o seguinte, quantas vezes mais forte é um terremoto que é 2 pontos na escala Richter mais alto do que o outro? É o que aconteceu aqui, né? Olha só. O terremoto do Japão tinha 9 graus. E o terremoto na Argentina tinha 7 graus, certo? Quando a gente fez a razão entre um e outro, a gente achou 100, certo? O que nós estamos dizendo é que o terremoto no Japão foi 100 vezes mais forte do que o terremoto na Argentina. Ok? Esse ponto na escala que está subindo para a gente é numa escala logarítmica. Como o logaritmo é a base 10, cada ponto que aumenta, você multiplica por 10 a intensidade, ok? Então, assim, pode parecer pequeno, falar assim, ó, se um terremoto tem escala 5 e o outro tem escala 7, o que tem escala 7 foi, na verdade, 100 vezes mais forte do que o que tem escala 5. Ok? O de 9 para 7, né? No caso de 7 para 9. O de 9 é 100 vezes mais forte que um de escala 7. E se fosse 6, professor? Então seria 1000 vezes mais forte o de 9, né? E se fosse um de 5 para um de 9? Então a potência é 10 à quarta. 10.000 vezes mais forte, né? Então, assim, toda vez que fala que pode parecer pouco, né? Mas se um terremoto é 5 e o outro é 6, esse de 5 para 6, na verdade, você está numa escala vezes 10, né? Então, assim, multiplica por 10, né? Eu vou achar depois qual é a questão, eu não lembro de cabeça, e vou botar lá no Moodle para vocês poderem ver. Eu até achei aqui uma questão, a questão é do ano de 2016. Fala de magnitude de terremoto na escala Richter, tá bom? Fala sobre a energia liberada de um terremoto para o outro. Eu vou mandar o linkzinho aqui para vocês, mas depois eu coloco lá na sala do Moodle de vocês, tá bom? Mas então, quando falou isso, para fechar essa questão, né? O que a gente precisava fazer, na verdade? Foi simplesmente, né, para resolver de maneira rápida, né? Lembrar que quando não aparece nada aqui embaixo no logaritmo é 10, você fica 10 elevado ao número dado, é a razão, A sobre A0, ok? Aí, uma razão, o Japão teve uma amplitude, porque o terremoto foi 1, e a Argentina teve uma outra amplitude. A gente fez a razão entre essas amplitudes, ok? Ficou alguma dúvida sobre este exercício especificamente? Ok, então assim, na verdade, igual a Júlia falou, é fácil. O que você precisava para resolver essa questão era conhecer a definição de logaritmo, ok? Então assim, se é uma coisa para a gente tirar da aula de hoje, não esquecer mais a definição de logaritmo, tá bom? Vou destacar ela aqui para gente. Destacar ela aqui para gente de novo. O que significa o logaritmo de A na base B, tá bom? O logaritmo de A na base B, eu digo que é um número C,
B elevado a C for igual a A. Para a gente não esquecer mais, tá bom? Coisas que são importantes no logaritmo, gente, né? O A precisa ser maior que zero, o B precisa ser maior que zero e diferente de 1. Isso muitas vezes é denominado condição de existência do logaritmo, tá bom? Você só pode calcular o logaritmo se o logaritmando, ou seja, quem está em cima é positivo, e se quem está embaixo, a base é positivo e diferente de 1, tá bom? Então, não esqueçam mais a definição de logaritmos, tá bom? Agora, com essa definição em mente, a gente pode falar de algumas propriedades. Com elas, a gente consegue, por exemplo, resolver o exercício seguinte, tá bom? Como eu falei, a gente vai gastar algumas aulas, pelo menos mais uma, para falar sobre logaritmo, tá? Mas hoje, então, eu vou começar com algumas propriedades básicas. Mudança de base, essas outras coisas que a gente também estuda em logaritmos, eu vou deixar para seguinte, tá bom? Então, eu não vou nem chamar de propriedade. Eu vou chamar de consequências da definição, tá bom? Porque a definição nos dá algumas coisas que são diretas quando a gente começa a entender a definição de logaritmo, tá bom? Então, vou chamar aqui até, então, em vez de chamar de propriedade para não assustar, chamar então de consequências da definição. Definição do quê? De logaritmo, tá bom? Olha, uma coisa que nós não vamos fazer, certo? Até porque, assim, o objetivo é preparar vocês para o Enem, e pelo que eu acompanho já há um bom tempo, não fala sobre funções que envolvem logaritmos, o gráfico, mas, por exemplo, se alguém tiver alguma questão de algum lugar diferente que viu, não, professor, tem, a gente pode falar, tá bom? O que eu vou ficar concentrado aqui agora, né, nessa e na outra, não na semana que vem, mas na seguinte, porque semana que vem é o Gesiel, é sobre logaritmos, propriedade de logaritmos e questões do Enem que envolvem essas coisas, tá bom? Assim como a Suzana mandou uma do PAS, tá bom? Duas questões lá eram bem interessantes, uma eu achei bem difícil para resolver, mas a gente tenta trabalhar elas também, tá bom? A questão 90, que ela passou, era bem difícil, a 91 e 92, era só a gente conhecer um pouquinho de logaritmo que resolvia também, tá bom? Eu achei bem desproporcional o nível da questão 90. Mas antes de chegar lá, tem outras que falam sobre valor presente e valor da parcela que você tem que pagar do empréstimo. São interessantes para a gente poder resolver, tá bom? Então, quais são as consequências que a gente aprende quando conhece a definição de logaritmo? A primeira delas, então assim, vou chamar de 1, tá? A primeira delas é o seguinte, olha, o logaritmo de 1 na base B tem que ser que número, gente? Fala aí para mim. Alguém para manifestar aí? A Joyce escreveu é 0. Muito bem, é 0 por quê? Pois B elevado a 0 é 1, né, gente? Então não tem o que fazer. O logaritmo de 1 em qualquer base, né, quando a gente conhece a definição, fica, então, natural entender como 0. Bom, aqui, então, eu não escrevi, gente, mas então fica valendo o que está escrito aqui, tá bom? Olha só. Quando a gente está escrevendo o A e o B aqui pra gente, sempre a gente está imaginando que o A é positivo, o B é positivo e diferente de 1, tá bom? A gente não pode trabalhar com logaritmos que fujam disso, tá bom? Tá? Segunda propriedade, ou segunda consequência imediata. O logaritmo de B na base de B vale quanto? 1. Muito bem. 1 porque, claramente, B elevado a 1 é B, ok? B elevado a 1 é B. Terceira consequência imediata aí pra gente, ok? Eu vi que mais gente escreveu no chat, tá bom? Mas aí não li o nome. O que acontece, por exemplo, se eu for calcular o logaritmo de B elevado ao número N na base B? Isso vai dar quanto?
Alguém? N vezes log de B log de B na base B? Sim, mas o B na base B é quanto? 1. Então fica N, certo? Ok? Então, log de B elevado a N na base B é um número N. Por quê? Porque B elevado a N é igual a B elevado a N. Né? Não é verdade? Então, B elevado a N é igual a B elevado a N. Então, por exemplo, só para deixar um exemplo aqui, porque às vezes pode parecer estranho, né? Por exemplo, se aparecer o log de 1000, quanto dá o log de 1000? Sem fazer força. 3, a Júlia escreveu 3, muito bem. Às vezes, se você está com dificuldade, gente, é o seguinte. Lembra, quando não aparece nada embaixo, é porque a nossa base é 10. E 1000 é 10 ao cubo, certo? Então, log de 10 ao cubo na base 10, só pode ser o 3. A única potência que você tem que elevar o 10 para dar 10 ao cubo é o 3, tá bom? Então, quando começa a aparecer coisas assim, você consegue resolver mais rápido. Mas não precisa ser o 10. Por exemplo, se aparecesse log, por exemplo, de 1024 na base 2, quanto dá isso aqui? Log de 1024 na base 2. O que você precisa fazer é decompor o 1024. Se você decompor o 1024, vocês vão ver que isso aqui é 2 elevado a décima. Na base 2, então a única potência que você tem que elevar o 2 para dar 2 a décima é o 10, né? Porque 2 elevado a 10 é igual a 2 elevado a 10, ok? Tranquilo até aí? Outra consequência imediata, tá bom? Como eu falei hoje, a gente vai ficar nessas consequências imediatas, tá bom? Agora, eu vou introduzir um outro símbolo aqui. Olha só. Vamos pegar aqui, então. Seja N um número positivo, ok? Olha só que interessante essa consequência. Se a gente fizer assim, B elevado a logaritmo de N na base B, isso dá N. Ok? Vamos destacar isso aqui. Assim, meu Deus, e agora, né? Por que isso? Então, primeiro um exemplo para a gente compreender essa propriedade. Depois a gente explica o porquê, tá bom? Mas, bora lá. Então, por exemplo, se eu fosse calcular o seguinte. Olha, 3 elevado a logaritmo de 5 na base 3, essa propriedade diz para mim que isso aqui dá 5. É como se a gente pudesse cortar, gente, ó. Cortei o 3 só sobrou o 5. Cortei o B e o B, só sobrou o N, tá bom? Ok? Essa, então, é uma propriedade. Agora, por que essa propriedade, então, é verdadeira? Então, a pergunta, né? Por quê, né? Olha, então, eu vou passar uma setinha aqui e vamos tentar entender por que essa propriedade é verdadeira. Porque as outras a gente conseguiu explicar de maneira simples, né? Será que tem uma explicação simples também, ou se é um trem que caiu do céu, né? O seguinte, eu não sei quanto é o logaritmo de n na base b, tá bom? Então, digamos que logaritmo de n na base b seja o número c, tá bom? Isso significa o que pra gente? Olha, significa que b elevado a c é igual a n, não é? b elevado a c é igual a n, correto? Opa, n dos naturais não. Esse n nosso, beleza? Agora, então, nós temos o seguinte, olha, eu tenho b elevado ao logaritmo de n na base b, ok? Mas, vamos pegar até uma setinha, eu vou circular de outra cor aqui, ó. Vou destacar aqui. Quem é o n? N é b elevado a c, não é verdade? N é b elevado a c, correto? Então, eu fico com b, opa, perdão, verde não, né? O b que eu tinha aqui, ok? Esse b foi o que eu escrevi aqui. Né? Agora eu vou tirar essa seta e esse círculo, senão fica também tudo muito poluído, correto? Olha, então eu tenho o seguinte, eu tenho b elevado a logaritmo de n, então, logaritmo de b elevado a c na base b, correto?
Só troquei o n pelo número b elevado a c, ok? Bom, vamos voltar uma propriedade aqui um pouquinho, a propriedade 3. Quando eu tenho logaritmo de b elevado a uma potência na base b, dá a potência, não é verdade? Então, olha só, eu tenho logaritmo de b elevado a uma potência na base b. Então, pela propriedade 3, vou até escrever aqui para vocês lembrarem, ó, 3, eu vou ficar com o b de azul que estava aqui, que eu não fiz nada, mas tudo isso aqui pela propriedade 3 vale c. E quem é b elevado a c? Bom, professor, b elevado a c está aqui, ó. Vamos pegar de vermelho. B elevado a c, vermelho não, laranja. B elevado a c, verde, que eu escrevi de verde lá nisso. B elevado a c vale n, certo? Então, isto dá n. O que a gente fez? B elevado ao logaritmo de n na base b vale n, né? Então, resumindo, b elevado ao logaritmo de b na base n dá o número n. A gente usa, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui para poder trabalhar com esse exemplo, que é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo aqui nas minhas notas de aula. Ok, então, na verdade, o exemplo que eu tenho, eu preciso de outras propriedades, tá bom? Mas assim, eu já tinha até passado um exemplo antes, então é melhor ficar aqui, tá bom? Então, assim, para lembrar, tudo isso aqui está no expoente, tá bom, gente? Então, b elevado ao logaritmo de n na base b dá o número n, tá bom? É como se você pudesse cortar o b e cair só o n lá, tá bom? A nossa quinta e última propriedade, que é imediata, consequência direta da definição, é o seguinte. Só para pegar aqui na sequência. É que se logaritmo, então assim, logaritmo, então, sejam x e y números positivos. Então, é uma propriedade que a gente usa bastante no logaritmo, é o seguinte. Logaritmo de x na base b. Se logaritmo de x na base b for igual ao logaritmo de y na base b, o que vai acontecer com o x e o y? Eles precisam ser iguais, ok? X igual a y, ok? Vamos dar um exemplo, e aí a gente, então, explica por que isso é verdade. Então, exemplo. Imagina que você tivesse o seguinte problema para resolver, ó. Logaritmo de 2x na base 4 igual a 8, por exemplo, certo? 8. Como é que eu ia resolver esse problema, essa equação aqui? Né? Você fala assim, na verdade, a gente pode resolver de duas maneiras aqui, tá bom? Eu vou resolver uma pela definição e vou resolver outra usando essa propriedade, tá bom? Bom, pela definição, como é que você resolveria? Você resolveu o seguinte. 4 elevado a 8 é igual a 2x. 4 elevado a 8 é igual a 2x. Então, sei lá quanto é 4 elevado a 8, isso é 2 elevado a 16, é muito grande. Deixa eu fazer aqui na calculadora. 4 elevado a 8 dá 65.536, tá bom? Então, 2x é 65.536, ok? Assim, só porque eu chutei um número aleatório aí, tá bom, gente? Então, o x seria 65.536 dividido por 2, e vai dar 32.000 e alguma coisa, né? Esse alguma coisa, deixa eu ver. 32.768. Ok? Bom, mas você poderia resolver usando a propriedade, que é o que eu queria destacar. Se eu tenho, então, logaritmo de 2x na base 4 igual a 8, é porque eu posso escrever esse 8 como um logaritmo. A minha base não é 4? Então, vou deixar a base 4. Para dar 8, na nossa propriedade 3 lá, eu tenho que ter 4 oitavas, certo? Pela essa propriedade que eu falei, olha só, então, logaritmo de um número na base 4 igual ao logaritmo de outro número na base 4. Pela propriedade, então,
2x tem que ser igual a 4 oitava, que é o que aconteceu aqui, né? 2x igual a 4 oitava. A resposta no final é a mesma coisa, né? 32.768, ok? Agora, para poder fechar a aula de hoje, então, por que essa propriedade é verdadeira, ok? Antes da gente passar para as propriedades que são, assim, de fato interessantes, tá bom? Faltam mais 3 propriedades para a gente poder conseguir trabalhar com os exercícios que aparecem aí no Enem tranquilo, tá bom? Nós temos o seguinte, né? Então, logaritmo de x na base b igual a logaritmo de y na base b, certo? O que a gente quer concluir, né? Vou pôr até uma setinha aqui. Nosso objetivo é concluir que x é igual a y, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Usando a definição de logaritmo, ok? Como que eu vou usar a definição de logaritmo, gente? Lembra lá, logaritmo de a na base b é um número c, a setinha para a gente nunca mais esquecer, b elevado a c é igual a a. Então, b elevado a c é igual a a, certo? Agora, eu posso pensar que tudo isso aqui é o meu c, não é verdade? Porque isso aqui é um número. Então, eu vou ficar com o seguinte, b elevado a c igual a a, certo? Então, eu fico com, né, usando a definição, se eu uso a definição, eu fico o seguinte, b elevado ao nosso c. Quem é o c? Logaritmo de y na base b. Isso é o x. E agora que interessante, ó. Qual propriedade a gente usa para aparecer o y aqui? A propriedade 4, né? Ó. B elevado ao logaritmo de um número na base b dá um número, certo? Então, b elevado ao logaritmo do número y na base b, pela propriedade 4, ó, eu posso cortar o b, né? Isso dá, para vocês lembrarem, pela propriedade 4, isso dá o y. Então, y é igual a x. Dizer que y é igual a x é a mesma coisa que dizer que x é igual a y, não é verdade? Então, está resolvida a propriedade. Todas essas somente por definição de logaritmos, tá bom? Então, o que a gente vai fazer no nosso próximo encontro? Eu vou deixar um resuminho aqui para vocês, que é o seguinte. Olha, a gente vai aprender 3 propriedades que permitem a gente resolver, mexer com logaritmos de maneira geral, tá bom? Na verdade, 3 não, eu vou falar algumas propriedades, tem um monte de propriedades, tá bom? Mas, essencialmente, assim, algumas que a gente pode destacar, tá bom? Olha, o que a gente vai ver, então, assim, na próxima aula. Se eu tenho logaritmo de x vezes y numa base b, isso vira soma. Olha só, o logaritmo transforma produtos em somas. Transforma divisões em diferenças. Então, o logaritmo de x dividido por y é o logaritmo de x menos o logaritmo de y. Essa propriedade aqui, nós vamos usar ela para poder resolver o segundo exercício que a Suzana propôs, que é o seguinte. Se você tem x elevado a um expoente t na base b, então isso é t vezes o logaritmo de x na base b. É aqui que eu falei que a gente consegue resolver equações, gente. Então, assim, só um parênteses, certo? Se eu tenho esse problema aqui, ó, 2 elevado a t igual a 5, né, que eu tinha escrito lá no início, ou algo parecido. Como é que eu resolvo isso? Bom, eu só sei resolver se eu tirar o t do expoente. A maneira como eu vou tirar o t do expoente é passando o logaritmo. Ó, 2 elevado a t igual ao logaritmo de 5. Então, sei lá, vamos supor que o exercício te falou quanto é o logaritmo de 5. Você sabe quanto é esse número. Ó. Supondo que o logaritmo de 5, deixa eu ver quanto é o logaritmo de 5, para ficar bem perfeitinho o exercício. 0,70 aproximado, tá bom? Então o exercício fala assim, ó, resolva essa equação sabendo que o logaritmo de 5 é 0,70 aproximado, tá bom? Então, como é que você ia resolver? Você aplica o logaritmo dos dois lados. E aí você usa essa propriedade que o t passa multiplicando. Olha, t vezes o logaritmo de 2 é igual ao logaritmo de 5. Ok? Bom, o logaritmo de 2, o exercício também te falou, ó, suponha que o logaritmo de 2 é 0,3 aproximado. Então você consegue resolver o problema. Quanto é o problema? Logaritmo de 5 dividido pelo logaritmo de 2. Então você tem 0,7 dividido por 0,3, que é 7 dividido por 3, ok? Então você consegue resolver o problema por meio de logaritmo. É claro que eu fiz um exemplo aqui agora, na hora, né, gente? Então, assim, os exemplos vocês vão ver são mais, né, são melhores elaborados, mas assim,
Seu problema recai com a variável no expoente. Não tem como fugir. Você vai precisar de logaritmo, tá bom? Não tem como. O último é o seguinte. A última propriedade, a gente tem mais, tá bom, gente? Quando eu for falar dessas outras aqui, eu vou acrescentar algumas outras, mas estou falando assim das 4 que são nossos carros-chefes, são importantes. Essa é tão importante que tem até um nome, ela é conhecida como mudança de base. O que faz essa mudança de base? Ela ensina, por exemplo, vamos supor que o exercício não te falou logaritmo de 5 na base 10, te falou na base 2. Como é que você resolveu esse problema? Se eu sei só o de, né, alguma coisa desse tipo. Se eu preciso mudar para uma base, então digamos que eu tenho o logaritmo de A numa base B, eu consigo mudar para qualquer outra base fazendo o seguinte, o de A na base K dividido pelo de B na base K. E aí esse K, como ele é uma base, ele tem que ser o quê? Maior que 0, diferente de 1. Então você consegue mudar por exemplo, se eu sei quanto é o logaritmo de 5 na base 10 e sei quanto é o de 2 na base 10, eu consigo calcular o de 5 na base 2, né? Então, por exemplo, assim, nosso exercício, calcule o logaritmo de 5 na base 2. Como que eu posso fazer isso? Bom, eu sei o de 5 na base 10 e sei o de 2 na base 10. Então, o que a gente fez aqui foi calcular, ó, o logaritmo de 5 na base... O que a gente fez... Esse problema que eu montei aqui para vocês, gente, esse que está aqui, ó, disfarçado, ele poderia ser escrito de outra maneira. Calcule o logaritmo de 5 na base 2. Que é resolver esse problema aqui é calcular o logaritmo de 5 na base 2. Calcule o logaritmo de 5 na base 2. A gente acabou de ver que é 7 dividido por 3. Por exemplo, isso aqui a calculadora não faz para vocês. Vocês têm que conhecer a mudança de base. A calculadora ela consegue, por exemplo, calcular o de 5 na base 10 e o de 2 na base 10. Mas ela não consegue calcular o de 5 na base 2. Ela consegue fazer a divisão, né? Você vai ensinar para ela, divida o de 5 pelo de 2. Ela não vai te dizer isso, mas a resposta que ela vai te dar é que é o de 5 na base de 2. Okay? Então, essa propriedade é importante para a gente. Essas 4, com algumas outras, é o que a gente vai ver no nosso próximo encontro, tá bom? Estou aqui na sala de volta, tem alguma pergunta, algum comentário? Nada? Vou mandar de novo a listinha de chamada, a gente lembra de preencher, tá bom? A gente se encontra, então, 22 é com o Gesiel, 29 comigo, tá bom? Então, bom final de semana para todo mundo e uma boa semana que vem, tá bom? Para vocês. Eu que agradeço. Já já eu deixo essa gravação para vocês, tá bom? Boa semana para todo mundo, viu? Tchau. Ei, gente, se puderem, mandem mais questões, tá bom? Pra gente ter mais o que fazer em sala. Tchau, gente. Obrigado, viu?